irmãs, meus amados irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz por poder estar mais uma vez conectado através das redes sociais para a transmissão do nosso culto e poder contar com a presença de vocês que estão ligados conosco nesta oportunidade também para participar deste culto, deste momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Quero que os irmãos estejam em espírito orando para que Deus nesta noite venha falar aos nossos corações, à nossa mente, através dos louvores, através da sua maravilhosa palavra. Quero mandar uma saudação especial para o projeto Revivendo Valores, os irmãos da terceira idade que estão conectados conosco, participando deste culto. Também às nossas crianças que também estão ligados. Daqui a pouco a irmã Larissa está trazendo a palavra para eles. Enfim, amados, quero saudar a toda a igreja do Grande Liceu, aos nossos irmãos e amigos espalhados por Teresina, em outros locais do estado, talvez até em outros estados também estejam conectados. Deus abençoe vocês, que o Senhor nos ajude e que possamos entender e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos vivendo este momento de pandemia, quando não podemos estar presencialmente no templo, mas como eu tenho dito, cada residência tem se transformado em um templo e cada família é uma igreja que adora e glorifica ao nome do Senhor. Portanto, que a bênção de Deus esteja sobre todos nós nesta noite, que nós possamos nos congratular, possamos louvar, exaltar e glorificar o nome de Deus. Quero mandar uma saudação especial para o missionário, irmão evangelista Hélio da Silva, lá no povoado da Puia, que está conectado conosco. Deus te abençoe, Deus te ajude, que você seja uma bênção na presença de Deus. Nós vamos agora cantar os hinos congregacionais com a irmã Larissa. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para que vocês peguem o exemplar da harpa cristã de vocês, para que nós venhamos a cantar todos juntos esses hinos de louvor e adoração ao Senhor. E o primeiro hino que nós vamos cantar é o hino de número 515. E eu convido a todos para cantar esse hino comigo. Se Cristo comigo vai, vamos cantar todos juntos. Se pelos vales peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei comer
sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contentes com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Todos comigo! Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Se Cristo vai conosco, então nós iremos. Próximo hino é o hino de número 291. Que tem por título A Mensagem da Cruz. De cruz ser erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou.
Meus irmãos, eu convido a todos para elevarmos a Deus uma palavra de oração. Em seguida, a irmã Larissa estará trazendo a mensagem direcionada às nossas crianças, mas é uma mensagem que serve para alimentar também a nossa alma. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Senhor da glória, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Pai Santo, que tu nos dá de estarmos nesta noite na tua santa presença, Pai, através deste canal de transmissão, para levar até ao teu povo e aos amigos que nos ouvem nesta noite a tua palavra. Rogando a ti, ó Deus, que tu abençoe a todos nós, que tu opere de maneira poderosa na vida de todos aqueles que estão a ouvir a tua santa palavra. Louvamos a ti, Pai, por este momento de adoração, quando cantamos hinos de glorificação, de louvor ao nome de Jesus. Pedimos a ti, Pai querido, que tu possa ir até os hospitais, onde há pessoas enfermas, ó Deus, e visitá-los, Pai, com a tua mão poderosa, tocá-los e curá-los para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Tu sabe, Pai, que nós vivemos um momento de dificuldade, esta pandemia que tem assolado muitas vidas, que tem levado muitos a estarem nos hospitais, sofrendo, mas nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que tu possa ir até aos leitos e curar essas pessoas para a glória do teu nome. Abençoa os teus filhos, ó Deus, não permita que nenhum de nós venhamos ser acometido por esse vírus, mas que possamos, Pai, em breves dias, estarmos na tua casa, reunidos, congregados, para louvar e exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Abençoa, Deus amado, a tua filha, que neste momento estará expandindo a tua palavra, estará levando a mensagem da tua palavra ao coração daqueles que estão a ouvir. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa iluminar a sua mente, guiar, ó Deus, a sua boca para que ela possa falar a tua palavra. E todos aqueles, ó Deus, que estão do outro lado, ouvindo a tua palavra, participando do culto, nesta noite, Deus, sejam abençoados para a glória e louvor do teu nome. Pai, ouve e atende a nossa oração, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Ouviremos agora a irmã Larissa. Saúdo a todos com a paz do Senhor, novamente. Gostaria de me direcionar às crianças também, aos pais, a todos vocês que estão aqui junto conosco, nesse culto online, onde nós estamos reunidos, né? Meio que de forma distante, mas você está me vendo e nós podemos adorar a Deus desta forma, tá? E para a gente iniciar o nosso momento, eu queria convidá-los para a gente cantar um hino que é conhecido das crianças e até dos pais. E se você não conhece esse hino, você pode aprender hoje conosco. Que ele diz que Jesus ama a todos. Jesus ama a mim, ama você, ama o vizinho, ama todo mundo que está na terra. E por isso que ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados, porque ele nos ama. E nós vamos cantar agora isto. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Exatamente, crianças. Jesus ama a todos nós. Jesus ama a cada um de ser vivente que existe na Terra. E para nós iniciarmos este momento, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 5,44, onde nós vamos ver que quando nós aceitamos a Cristo no nosso coração, nós entendemos que Deus nos ama, Cristo nos ama, Jesus ama todo mundo. E como seguidores de Jesus, nós também devemos amar a todos, inclusive aquelas pessoas a quem nós não gostamos.
Porque Jesus ama eles, nós também devemos amar. Lá em Mateus 5,44, vai dizer assim: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Exatamente. A palavra do Senhor está dizendo assim, que nós devemos amar. E amar, crianças, quer dizer quando nós nos importamos e nós tratamos as pessoas com bondade. E nós devemos amar as pessoas sem esperar algo em troca. Esse é o verdadeiro amor. E sabe, crianças, é muito fácil amar as pessoas que nos amam. Aquelas pessoas que estão próximas da gente, como o nosso pai, a nossa mãe. Mas é muito difícil amar aquelas pessoas que nos maltratam, amar aquelas pessoas que nos envergonham na frente dos outros. Aquele amiguinho lá da escola de vocês que bateu em vocês, é muito difícil amar. Mas a palavra diz, Jesus mesmo disse, que você tem que amar os seus inimigos. E ele diz mais, e orem pelos que perseguem vocês. Isso mesmo, crianças, essas pessoas que maltratam vocês, vocês precisam orar por elas. Vocês precisam sempre lembrar de orar por eles, porque Deus, Ele quer que você seja bondoso com todos. Você precisa amar os seus inimigos e orar pelos que perseguem vocês. Então, crianças, Deus nos chama hoje para que nós sejamos bondosos com todas as pessoas. Se você que creu em Jesus Cristo, que já aceitou Ele no seu coração, entende que Deus ama você, você também deve entender que você precisa amar a todos. E se você que não aceitou ainda Jesus no seu coração, hoje você pode fazer essa decisão e entregar a sua vida a Cristo. Eu queria saber se vocês lembram que nós estudamos quarta-feira passada. Lembram? Exatamente. Nós estudamos que Saul, ele foi tomado, seu coração foi totalmente tomado pelo pecado da inveja. E por causa disso, Saul passou a perseguir Davi para matá-lo. Crianças, Davi, ele vivia sendo perseguido por Saul. E a Bíblia nos conta que Davi, ele passou a viver se escondendo em esconderijos. A Bíblia diz que ele se escondeu no deserto, ele se escondeu nas montanhas, ele se escondeu até em uma caverna. E lá, crianças, Davi, ele não estava só. A Bíblia diz que mais ou menos 600 homens passaram a seguir Davi. Esses homens eram homens pobres e também homens que eram perseguidos pelo rei. E eles fizeram esse exército, esses homens junto com Davi, e eles passaram a sempre seguir Davi. Como Davi vivia fugindo de Saul, eles também fugiam e sempre se escondiam e iam de cidades em cidade. Aí a Bíblia nos conta que Davi, ele se escondeu numa cidade chamada En-Gedim. Lá nessa cidade, ele se escondeu em uma caverna. E aí, ele disse para os seus homens, não, a gente vai se esconder, porque aqui é um lugar grande e nós vamos nos esconder aqui, ninguém vai nos encontrar. Mas sabe, crianças, Saul ficou sabendo que Davi estava em En-Gedim. E ele falou assim, chegou a minha vez e eu vou pegar Davi. Davi não vai escapar da minha mão. Eu vou pegar Davi. E na mesma hora, a Bíblia diz que Saul se juntou com seus mais ou menos 3.000 homens do exército e partiram para En-Gedim. Aí sabe, crianças, eles partiram para En-Gedim. Aí, crianças, de repente, quando eles chegaram em En-Gedim, eles viram uma caverna e disseram assim, esse lugar é bom para descanso. Mas sabe, crianças, o que aconteceu? Davi estava naquela caverna, junto com os seus
soldados, com os homens que o seguiram. E quando aqueles homens viram Saul e seus exércitos dentro daquela caverna, eles disseram: a chance perfeita, Davi, o Senhor entregou o seu inimigo na sua mão. Crianças, Davi, eles falaram: você pode, essa é a chance perfeita que você tem para se vingar de Saul de uma vez por todas. Sabe, crianças, Davi, ele poderia, naquele momento, ter se vingado. Mas Davi acreditava em Deus. Ele sabia que Deus quer que todos nós, você e eu, sejamos bondosos. E é por isso, crianças, que Davi não se vingou. E a vingança, crianças, é um pecado. É um pecado. E o pecado é tudo aquilo que eu falo, que eu faço, que eu penso, que eu sinto que não agrada a Deus. Como desobedecer, como mentir, como você invejar alguém e quando você se vinga de alguém. E o pecado, ele tem um castigo. Sabe qual é o castigo do pecado? Vivermos eternamente distantes de Deus. Mas sabe, crianças, Deus, ele fez um plano perfeito para nós. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E Jesus carregou sobre si os nossos pecados. E a palavra diz que Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, ele reviveu e ele está vivo lá no céu, preparando lugar para mim e para você. E é por isso, crianças, que nós não precisamos nos vingar. Como a palavra de Deus diz lá em Romanos, abre comigo, Romanos 12, 19, diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. E o versículo 21 diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Exatamente, crianças. Deus está dizendo que nós não devemos nos vingar daquelas pessoas que maltratam a gente, que batem na gente, sem a gente fazer nada, daquelas pessoas que envergonham você. Você não pode se vingar, porque a vingança, Deus é que vinga por nós. E nós devemos fazer sempre o bem, porque Deus quer que você e eu sejamos bondosos. E justamente, crianças, Davi, naquele momento, ele tinha todo o como se vingar de Saul. Mas Davi, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era um Deus criador, poderoso, que ele nos ama, que ele preparou um lugar para nós, que é o céu. E Davi, ele conhecia esse Deus. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia que Saul era ungido do Senhor e que ele não poderia tocá-lo. Na realidade, ele sabia que Samuel tinha ungido ele como o próximo rei, mas ele sabia que somente Deus poderia fazer isso, porque Deus, ele quer que nós sejamos bondosos. Então, crianças, Davi estava naquela caverna, crianças, e ele sabia, crianças, que só ele não podia fazer vingança com as próprias mãos dele. Por isso que ele foi bem devagarzinho. E a Bíblia diz que ele pegou e cortou um pedaço do manto de Saul. E naquele momento, ele pegou, crianças, e arrancou um pedaço daquele manto de Saul. E ele ficou escondido na caverna. Quando Saul descansou com os seus exércitos, eles saíram da caverna. E aí, crianças, quando ele saiu da caverna, Davi seguiu um pouco Saul. E quando viu que eles estavam longe, Davi apareceu somente a sombra, porque ele ainda estava um pouco dentro da caverna. E ele pegou e gritou para Saul:
Saul reconheceu que era Davi. E quando ele reconheceu que era Davi, Davi falou para ele: olha, Saul, as pessoas acham que eu quero o seu lugar, mas eu não quero o seu lugar, porque eu conheço a Deus. E eu tive a oportunidade de matar você aqui dentro da caverna. E também não deixei que os meus homens matassem você, porque eu sei que você é ungido de Deus. Saul, naquele momento, reconheceu, crianças, que era Davi. E ele reconheceu e falou chorando que Davi era melhor que ele, porque Davi pagou o mal com o bem. Davi poderia ter se vingado de Saul naquele momento, mas ele preferiu obedecer a Deus, que Deus quer que nós sejamos bondosos com todos. E então, crianças, Saul naquele momento pediu a Davi que não maltratasse a sua família quando ele fosse o próximo rei de Israel. E a Bíblia diz que ele foi para a sua casa. Mas sabe, crianças, Davi não parou, ou Saul não parou por aí de perseguir Davi. A Bíblia nos conta que Saul ainda perseguiu muito Davi. E Davi mostrava para ele que ele não queria o seu lugar, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia que Davi era ungido de Deus. E ele esperava em Deus o momento de ser o rei daquela nação. E sabe, crianças, assim como Davi, você também deve ser. A palavra de Deus chama para você e ensina hoje você, pai e mãe, e também crianças, que Deus, Ele quer que nós amemos os nossos inimigos e que nós oremos por aqueles que nos perseguem. Pode ser que lá na sua escola algum menino, algum amiguinho lhe bata, queira brigar com você, mas você nunca deve se vingar. Você nunca deve pagar o mal pelo bem. Você sempre deve fazer o bem, porque a palavra de Deus, Jesus, o próprio Filho, diz que você tem que ser bondoso com todos. Então, crianças, hoje nós aprendemos mais sobre Davi. Davi, ele foi o outro rei do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Deus fez Davi prosperar em seu reinado. E sabe, crianças, essa história que nós aprendemos hoje está finalizando hoje. Próxima quarta nós teremos outro ensino que não é mais sobre Davi, tá? E também nós vamos ter uma surpresa para você, criança. Pais, vocês esperem, nós vamos mandar no grupo da igreja os nossos passos que nós vamos fazer próxima semana para as crianças. O Ministério Infantil, nós temos uma programação para vocês na próxima semana, tá? E hoje eu quero chamar você para orar comigo, para que Deus possa nos ensinar, porque é muito difícil, crianças, nós amarmos os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas Deus pode fazer isso por você, lhe levar a amar os seus inimigos e lhe levar a orar pelos que se perseguem. Vamos pedir isso para Deus hoje? Vamos? Pois vamos fazer essa oração. Querido Pai, Paizinho que estás no céu, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens feito, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Senhor, eu te peço, Senhor, neste dia, que Tu venha, Senhor, nos ensinar, Pai, a amar os nossos inimigos, Pai. Que Tu venha, Senhor, nos ajudar a orar pelos que nos perseguem, Senhor. Como é difícil, Pai, fazer isso. Senhor, mas nós acreditamos que se Tu deixastes este ensinamento na Tua palavra, é porque é possível nós fazermos isso. Por isso, que Teu Espírito Santo venha nos alertar, Senhor, acerca disso. E que nós venhamos, Pai, a ser bondosos com todos. Em nome de Jesus, amém. Espero você próxima quarta, tá, criança? Muito bem, meus irmãos, nós ouvimos aí uma Larissa trazendo uma boa palavra direcionada às nossas crianças. E eu quero chamá-los agora
a atenção de todos e convidá-los para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, nós vamos ler até o versículo de número 19 para a nossa meditação nesta noite. A epígrafe do texto diz: Deus prova a Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra da Mesopotâmia, a Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Pois Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, voltou Abraão aos seus servos e juntos foram até Bérseba, onde fixou residência. Amados irmãos, nesta noite eu quero compartilhar convosco uma palavra sobre esse texto que lemos e quero intitular a mensagem, ou dar título a esta mensagem como Obediência e Fé. Não podemos falar em obediência e fé sem mencionar Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai das nações.
A Bíblia diz que Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, e Deus então se apresenta a Abraão e o chama e manda que este saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que ele, Deus, o mostraria. E a Bíblia diz que Abraão, em obediência a Deus, ele deixa Ur dos Caldeus e vai, como o Senhor havia dito. A expressão sai da tua terra, no hebraico, lech lechá, pode ser traduzida como vai-te ou vai por ti mesmo. É bem verdade, meus amados irmãos, que quando Deus se apresenta a Abraão, quando Deus o chama, quando Deus manda ele sair da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para uma terra que ele lhe mostraria, Deus fez algumas promessas a Abraão. Nós podemos observar no decorrer desse texto. Deus faz uma promessa de tornar Abraão uma grande nação, de abençoar a Abraão, de abençoar os que ele abençoarem e de amaldiçoar os que ele amaldiçoarem. Deus faz promessa de tornar Abraão ou seu nome grande. Enfim, Deus disse que nele, Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas ou seriam benditas. Mas eu queria pensar com os irmãos alguns motivos, ou quais os motivos que levaram Deus a chamar Abraão e mandar que esse saísse da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, para ir uma terra que ele não conhecia, que Deus haveria de mostrar. Primeiramente, irmãos, este chamado tem a ver com o conhecimento de Deus. Até aquele momento, esse conhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus havia sido transmitido por homens, como Sete, Enos, Enoque, Noé e seu filho Sem. E também, em segundo lugar, o chamado de Abraão tem a ver com a idolatria que reinava na cidade de Ur dos Caldeus, pois a cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. Apesar de ter o seu padroeiro, Nana, o deus Lua, o povo daquela cidade era um povo panteísta, ou seja, eles adoravam a muitos deuses. Eles prestavam culto, rendiam culto a muitos deuses. E os irmãos sabem que Deus ele não divide a sua glória, ele não dá a sua glória a outrem. Deus requer adoração exclusiva a ele, pois ele é o Deus único, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas nos seus lugares. A Bíblia diz que até as estrelas, Deus os chama pelo seu próprio nome. Finalmente, irmãos, esse chamado tem a ver com as bênçãos divinas prometidas no livro do Gênesis, no capítulo 12, nos versículos 1 até o versículo 3, quando Deus chama Abraão e manda que este vá realmente a uma terra que ele lhe mostraria. Por 5 vezes, o substantivo hebraico Berak, ou seja, bênção, aparece nesses 2 versículos, ou seja, no versículo 2 e no versículo 3. Não apenas Abraão estava sendo abençoado, mas todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas através dele e dos seus descendentes. Em resumo, ou em outras palavras, a família de Abraão seria um condutor de bênção para toda a humanidade. Pois Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto, amado, cumpriu-se no nascimento, na morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Agora todas as famílias da terra serão benditas, porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Como li no capítulo 22 desse texto, em que Deus
pede a que Abraão ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, eu quero dizer aos irmãos que Abraão, sem dúvida alguma, é uma das maiores provas de obediência e fé registrada na Bíblia e em toda a história. E Deus fez um teste com Abraão, quando pediu que sacrificasse seu filho. Esse teste que Deus fez para com Abraão, não foi para fazê-lo tropeçar e ver a sua ruína. Pelo contrário, Deus o provou porque Deus queria aprofundar a sua comunhão com Abraão e também forjar o seu caráter em Abraão. Nós sabemos que assim como o fogo refina o minério para extrair deles minerais preciosos, assim Deus prova a nós para testar a nossa obediência e fé. Quando somos provados, temos a oportunidade de manifestar nossa confiança em Deus e das suas promessas, independentemente das circunstâncias. A nossa obediência, a nossa fé a Deus, não pode estar atrelada a momentos bons, a momentos de bonança, não. A nossa obediência, a nossa fé em Deus, não depende de circunstâncias. Devemos obedecer, devemos ter fé em Deus em toda e qualquer circunstância. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade da Mesopotâmia, era um centro cultural, econômico, político e religioso. E em meio a tudo isso, Deus chama Abraão e manda que ele saia da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que Deus lhe mostraria. Abraão larga tudo e vai em obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus renova, meus irmãos, no capítulo 15, Deus renova a Abraão a sua promessa e confirma o nascimento de Isaque, seu filho. No capítulo 21, nos versículos 1 a 3, Deus pôs o nome Isaque, Abraão pôs o nome Isaque como o Senhor havia dito. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, no capítulo 21, Deus realmente cumpre a promessa e já Abraão com 90 anos, ou melhor, com 100 anos, Deus agora permite que Sara, a esposa de Abraão, com 90 anos, desse luz a um filho, a quem pôs o nome Isaque, que significa riso. Depois, a Sara diz, como pode uma mulher, já depois de encerrar o seu costume, já de idade avançada, ainda dar luz a um filho e aumentar? E Deus então mandou que ele colocasse o nome de Isaque, porque o nome Isaque significa riso. Então Deus cumpre a sua promessa. Realmente, Sara dá luz a um filho, a Isaque, e Isaque, então, como filho de Abraão, passa a ser amado por ele. E no capítulo 22, que nós lemos, irmãos, Isaque mais ou menos aí com os seus 17 anos de idade, possivelmente, Deus agora pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Deus diz a Abraão, e ele diz, eis-me aqui. E Deus acrescentou, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem ama, e vai até o monte de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Queridos irmãos, eu quero conjecturar com os irmãos aquele momento vivido pelo patriarca Abraão. Ora, Deus havia feito uma promessa que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, ou seriam abençoadas. Já na sua velhice, em 100 anos,
Deus lhe permite que nasça esse filho. E agora Deus realmente pede a Abraão para que sacrifique o seu filho, o seu único filho, a quem ama. Eu posso conjecturar que Abraão, quando ouviu a voz de Deus pedindo que sacrificasse o seu filho, Abraão, ele certamente pensou, mas Deus disse que me abençoaria, que na minha descendência seria bendito toda a família da terra, e agora ele me pede para que eu sacrifique o meu filho, o meu único filho. Mas Abraão não questionou com Deus. Eu penso que Abraão também não conversou com a sua esposa Sara sobre este pedido de Deus. Porque imagina a dificuldade, o problema que Abraão lhe causaria agora se ele comunicasse a Sara que estaria indo com Isaac para sacrificar, para imolar, porque Deus o havia pedido. Mas Abraão, como eu disse, ele não relutou contra Deus, ele não questionou a Deus, mas ele realmente obedeceu a Deus. Porque Abraão acreditava que Deus poderia das cinzas ressuscitar o seu filho. Veja, no versículo 3, Abraão mostra este grande ato de obediência e fé. Ele chamou 2 dos seus moços e o seu filho, ele lachou lenha, colocou sobre o animal, e então eles caminharam para o monte que Deus o mostraria para sacrificar o seu filho. Eu imagino, meus amados irmãos, eu li um pouco a história, e diz que o monte em que Deus havia designado para que Abraão sacrificasse o seu filho, estava mais ou menos a 80 quilômetros de distância. Isso levou 3 dias de viagem. Eu imagino que esses 3 dias foram dias angustiosos, foram dias realmente de muita luta interior de Abraão, pois ele estava indo para sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem ele amava. Mas a Bíblia diz que Abraão pegou os 2 rapazes, o jumento, a lenha, o fogo, o cutelo e o seu filho Isaac, ambos foram andando para o local que Deus havia realmente designado para que ele o sacrificasse. E eles caminharam, certamente conversaram durante o caminho. Isaac certamente já tinha visto o pai em outros momentos oferecendo sacrifício a Deus. E aí de repente Abraão olha e vê o monte no qual Deus o havia designado, revelado, para que ele oferecesse o seu filho em sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Abraão disse aos moços: ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Veja, meus irmãos, a confiança de Abraão. Abraão acreditava que Deus poderia, ainda das cinzas, ressuscitar ao seu filho Isaac. Pois no versículo 5 ele diz: ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para vós, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele, então, agora coloca a lenha sobre o seu filho, e ambos caminhavam, subindo aquele monte, e quando chegaram lá em cima do monte, Abraão começou a preparar o altar para o sacrifício. Colocou a lenha, e de repente Isaac olha para o seu pai, e sabendo que estava faltando algo para o holocausto, pois para o sacrifício teria que ter um animal, ele diz: pai, eu estou vendo aqui a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. E depois de preparar o altar, colocar a lenha, a Bíblia diz que Abraão pega o seu filho Isaac. E aí eu vejo também, irmãos, a obediência de Isaac. Isaac sabia, quando estava sendo amarrado,
ele podia perceber que ele era, na verdade, o objeto do holocausto. Mas eu quero meditar com os irmãos aqui um pouco a obediência de Abraão. Porque a palavra de Deus diz que Deus não aceita sacrifício humano. A Bíblia diz que Deus disse a Moisés: olha, qualquer família do povo de Israel, ou alguém que peregrine entre vocês, que oferecer algum dos seus filhos a Moloque, seja esse extirpado, seja esse morto, seja esse retirado do meio de vós. Mas Abraão não questionou Deus. Abraão não buscou, em momento algum, contrariar a vontade de Deus. A Bíblia diz que Abraão amarrou a Isaque, colocou sobre o altar, sobre a lenha, e quando ele pegou o cutelo, levantou para sangrar o filho, para imolar o filho, a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele ouviu do céu, aleluia, o anjo do Senhor que bradou e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. E Deus disse: olha, não mate o menino, não sacrifique o menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a sua obediência a Deus? Você seria capaz, na verdade, de obedecer a Deus em qualquer circunstância? Abraão estava disposto a matar o seu filho, mas a Bíblia diz que quando ele levantou a mão para imolar, ele ouviu a voz do anjo que bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus, porque tu não negaste o teu filho, o teu único filho. E a palavra de Deus diz que quando Abraão olhou para trás para ver quem com ele falava, ele viu um carneiro, um cordeiro, que estava amarrado pelos seus chifres sobre os abutres. E então ele pegou aquele cordeiro e ele imolou aquele cordeiro em sacrifício a Deus. Ali, amados irmãos, estava realmente o cordeiro substituto para Isaque. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, mas proveu ali um cordeiro para ser morto em lugar do seu filho. Isaque, meus irmãos, representa, tipifica Cristo. Deus trouxe um cordeiro para substituir, para que Isaque não morresse. Porém, Deus não poupou o seu filho. Ele antes o entregou por nós. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu filho, antes o entregou para morrer por nós. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, Deus, ele requer de nós obediência. E quando nós obedecemos a Deus, nós alcançamos de Deus a sua bênção. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz a palavra de Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Ora, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, toda a humanidade estaria perdida, seria condenada por conta do pecado de Adão, nosso pai terreno. Mas Deus enviou o seu único filho para morrer por nós, a fim de que pudéssemos ser poupados da morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. João, escrevendo no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena realmente confiar em Deus. Quando nós lemos a Bíblia no capítulo de número
19, salvo equívoco do Evangelho de Mateus, quando fala ali do jovem rico que buscava saber como fazer para ser salvo. A Bíblia diz que Deus diz que para o homem não há nada impossível. E Pedro questionou: se nós deixamos tudo, o que nós ganharemos? E Jesus disse a Pedro: ora, Pedro, ninguém que tenha deixado casa, propriedade, pai, irmão, irmãs nesse mundo, que não receba 100 vezes tanto nesta vida, e por fim a vida eterna. Amados irmãos, nós precisamos compreender que a nossa obediência e fé nos leva a alcançar as bênçãos de Deus. Somente quando obedecemos a Deus, quando temos fé em Deus, é que nós alcançamos dele realmente a sua bênção e a vitória que ele tem preparada para todos nós. Portanto, que nós possamos continuar acreditando em Deus, confiando em Deus, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus nós estamos protegidos. O salmista diz: o Senhor dos exércitos estará conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nesses dias em que nós estamos vivendo, este momento de pandemia, que nós não venhamos perder a nossa esperança, que nós não venhamos perder a nossa fé, a nossa confiança, mas que continuemos obedecendo a Deus, em obediência a Deus. E nós cantaremos o hino da vitória, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Aleluia. Eu creio que esses dias estão passando, estão terminando, e logo nós estaremos podendo voltar ao templo, nos reunir coletivamente para bendizer e para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, pois seja, nós somos descendência de Abraão, a igreja do Senhor. Nós estamos aqui porque Abraão obedeceu a Deus. Porque obedeceu a Deus, Jesus Cristo veio ao mundo e morreu para que nós, como igreja, pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Em qualquer momento deste, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. No capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, está escrito, palavra de Cristo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, queridos, continuemos em obediência e fé neste Deus maravilhoso, que nos amou, que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, diz que sendo ele Deus, ele não usurpou igualar-se a Deus o Pai. Jesus, como Deus, ele deixou a sua glória, ele desentronizou da sua glória, ele veio dos céus e fazer homem. Na condição de homem, ele foi levado à cruz. Ele morreu na cruz para nos garantir a vida eterna. Portanto, continue confiando no Senhor, continue obedecendo ao Senhor. Não temas, não te assombre, não te pasme, porque o Senhor está no controle de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos cada dia continuar obedecendo a Ele, com a fé posta exclusivamente nele, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a vocês novamente a curvar as vossas cabeças, fechar os vossos olhos e elevarmos a Deus uma palavra de oração, agradecendo a Deus por este culto, por esta oportunidade de estarmos mesmo através da rede social, conectados uns com os outros e adorando e glorificando o nome do Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, nosso Pai. Aleluia. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graça, Pai, porque Tu tens nos protegido a cada momento.
porque Tu tem aumentado, ó Deus, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Sabemos, ó Pai, que nada, exclusivamente nada, pode abalar a nossa confiança em Ti, pois Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso socorro bem presente. Na hora da angústia, Tu estás conosco para nos abençoar. Portanto, Pai, nesta hora apresento aos Teus filhos, ó Deus, em todo o mundo. Ó Deus, usa da Tua misericórdia, usa do Teu amor para com a Tua igreja. Apresento, ó Deus, a Tua igreja no Piauí, em Teresina, ó Deus, especialmente aqui no Grande Sul. Ó Senhor, visita a cada lar, que cada casa, meu Deus e meu Pai, ó, tenha a Tua presença, Senhor, e que Tu se faça presente nos cultos familiares. Deus, que o Teu povo, que está reunido cada dia na sua casa, Deus, lendo a Tua palavra, cantando, orando, Senhor, possam sentir a Tua proteção, possam, ó Deus, sentir, ó Deus, a Tua glória e a manifestação do Teu poder. Jesus, visita aqueles que estão enfermos, meu Senhor da glória. Ó Deus, visita nesta hora, com a Tua mão saradora, toca, Deus, em cada um deles e sara para a glória e louvor do Teu nome. Pai, Tu sabe, ó Senhor, que nós estamos em quarentena, não podemos estar no templo, ó Senhor, reunidos para Te adorar, mas Te adoramos em casa e esperamos, ó Deus, que dias virão, Senhor, em que nós nos reuniremos no templo e então faremos um grande culto, aleluia, de gratidão, Senhor, aleluia, ó Deus, porque certamente Tu há de nos guardar e nos livrar e teremos um culto, Deus abençoado, quando todo o Teu povo, Pai, estarão ali, ó Deus, dando testemunho, cantando, louvando, glorificando a Ti pela vitória alcançada. Ó Deus, é assim que nós cremos, nós confiamos em Ti, aleluia. Por isso, Pai, nós obedecemos a Tua palavra. Deus, que a Tua palavra nos fortaleça a cada dia, pois a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é poderosa. Ó Senhor, portanto, nos ajuda a continuarmos, meu Deus, crendo em Ti e obedecendo a Tua palavra, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero mais uma vez dar alguns avisos. Não sabe que nós temos as nossas despesas fixas, né? E eu quero passar aos irmãos o número da nossa conta, a conta da igreja, para aqueles irmãos que estão transferindo os seus dízimos, suas ofertas, né? Então, a nossa conta é da Caixa Econômica Federal, a agência 33, melhor dizendo, 89, conta 1651, dígito 8, para aqueles que fazem transferências, né? Ele precisa fazer o TED, eu quero aqui indicar o CNPJ da nossa igreja. Anote aí o CNPJ que você precisa lá, quando for fazer a sua transferência, vão pedir o CNPJ e você precisa colocar. Então coloque aí 24734-930/0001, dígito 37. Banco 104, operação 003, Caixa Econômica Federal, Igreja Assembleia de Deus, Campo Grande do Sul. Portanto, se você não tem aplicativo para fazer a sua transferência, se você não pode ir ao banco, a irmã Sueli está aos domingos, das 8h30 até as 10h30 no templo, para que vocês possam ir até ali, devolver as suas ofertas e dízimos. E se alguém não pode ir à igreja e não tem como fazer a transferência pelo banco, então liga para a irmã Sueli, ou liga para mim, que nós daremos um jeito de mandar alguém para pegar as suas contribuições. Portanto, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que nós possamos continuar confiando no Senhor, em obediência à sua palavra, porque em breve nós estaremos no nosso templo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, estamos chegando ao fim do nosso culto. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão ligados, né, no YouTube, online, junto conosco neste culto.
Espero que Deus tenha edificado a vida de vocês, que nós venhamos a praticar a palavra do Senhor, que a gente não seja apenas ouvintes da palavra, mas que nós venhamos a viver essa palavra todos os dias da nossa vida. Também gostaria de agradecer às crianças que com certeza estão até o final do culto conosco, assistindo, aprendendo mais de Deus para as suas vidas. E para a gente finalizar, eu gostaria de cantar uma canção que é bem conhecida dos jovens, dos irmãos mais jovens, e que continua falando sobre a obediência que nós devemos dar a Deus. E que vocês venham cantar comigo essa canção. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou alcançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ter fenômenos para crer em ti. Eu toco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te honrarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar
Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final. Quero agora apenas completar a mesa pastoral, pedindo aos irmãos que continuem fazendo os cultos nas suas residências, nas suas casas. Na sexta-feira façam a vigília. E domingo, às 18 horas, o presbítero Reniero Filho, com o Ministério de Louvor, estarão diretamente do templo transmitindo o culto. Participem, orem por nós, para que Deus nos abençoe e para que esta pandemia possa passar, para que possamos voltar ao nosso tempo e juntos louvarmos o nome do Senhor. Lembrando aos irmãos que quarta-feira próxima será o nosso culto de Santa Ceia, tá? Os irmãos já comecem a orar, se preparem para o culto de Santa Ceia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Quantos podem dizer amém? Amém.